Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-me mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Pai, te louvamos por tua palavra e te louvamos também por esse tempo, Senhor, tão precioso, de meditarmos na tua palavra, de ouvirmos a tua voz, de sermos transformados por ti. Esteja, Senhor, nos conduzindo em nossa meditação, assim como esteja, Senhor, moldando o nosso caráter, para que a cada dia mais, Senhor, possamos imitar a Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos, então, no Deus que provê pessoas para as nossas crises, em primeiro lugar, Deus provê pessoas que nos acolhem. E aqui pensando nos versículos 15 ao 17. Nas crises é muito comum a gente alimentar alguns pensamentos do tipo: eu quero ficar sozinho. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém nunca, jamais passou pelo que eu estou passando, sentindo o que eu estou sentindo, enfrentando o que eu já enfrentei. E nós perdemos de vista até uma palavra que nós temos na Bíblia, onde diz que sofrimentos iguais a estes que eu estou passando aqui em Palmeirópolis, na Igreja Presbiteriana de Palmeirópolis, aqui na Avenida Goiás, 771, Centro. A Bíblia diz: estas coisas estão acontecendo com outros irmãos espalhados na irmandade sobre a face da terra. A gente perde de vista que os nossos sofrimentos, embora o meu sofrimento, a realidade do meu sofrimento, eu o conheço, mas sofrimentos semelhantes a estes, outras pessoas, outros irmãos estão passando por isso. Em outras cidades, em outras localidades, mas também estão padecendo como eu, no sentido de sofrer, de entristecer, de me ver dentro de crises. E quando nós vamos alimentando esses tipos de pensamento, nós vamos, diante daquilo que o Senhor provê, afastando uma graça de Deus para nos ajudar, nos fortalecer e nos dar suporte em meio às nossas crises. Quando eu digo: ninguém aqui sabe o que é a vida pastoral, portanto, ninguém aqui sabe me aconselhar. Isso é um egoísmo, a gente aprendeu hoje pela manhã na escola dominical, sem tamanho. Porque nós estamos aqui para sermos aconselhados uns pelos outros, exortados uns pelos outros. Como eu disse lá em janeiro, por isso nós começamos falando sobre uma vida na plenitude do Espírito Santo, falando da nossa vida pessoal, porque lá em Gálatas, nós aprendemos que nós precisamos ajudar uns aos outros a carregar as suas preocupações. Não é nem situações, fatos concretos. É ajudar os irmãos até em suas preocupações. Meu irmão, minha irmã, pelo que você está preocupado? Não por isso. Não, deixa eu me preocupar com você.
Deixa eu orar com você. E aí a gente vai ajudando uns aos outros, até nas nossas preocupações, ansiedades, nos nossos pensamentos de será que, meu irmão, eu quero estar com você, mesmo diante dessa expectativa, seja ela negativa, eu quero estar com você. Você pode contar comigo. Nos seus momentos de crise, liga para mim, vamos orar juntos. Vamos caminhar juntos, vamos passar por isso juntos. E talvez você também já tenha a oportunidade de passar por algo semelhante e Deus te dá a graça de poder orientar também através da sua experiência que foi vivida diante da face do Senhor. Aqui, portanto, nós vemos Deus provendo pessoas para nos acolher. No caso específico aqui de Ruth, nós vemos Deus providenciando na vida de Ruth Boaz que o acolhe. Nós já vimos isso domingo passado, mas eu quero destacar algumas questões que Boaz agora faz, acrescentando ao cuidado que ele já havia tido por ela no texto que nós meditamos domingo passado. No versículo 15, é dito então que depois daquela refeição, ela se levanta e volta a trabalhar. E ao voltar a trabalhar, provavelmente uma vez que ela se levanta enquanto Boaz e os seus servos estão assentados à mesa, comendo ainda os grãos tostados, ao vê-la se levantando, ele passa então a orientar, e a palavra aqui é literalmente ele passa a dar ordens, a mandar os seus servos com relação a Ruth. Olha só o que ele vai dizer para os seus servos. Versículo 15, lá na frente, após ela se levantar, diz assim: Boaz deu ordem aos seus servos. Até aqui, meus irmãos, é aquilo, né, que a gente, quando a gente pensa na interpretação bíblica, dizer aqui é uma coisa comum, todo mundo diz, todo mundo fala, aqueles que, pela graça do Senhor, têm a capacidade de falar. Mas lembra, lá no início, Boaz pediu a um encarregado seu para dar ordem aos demais funcionários. Aqui é o próprio Boaz falando com todo mundo. Aqui a gente pode entender que na cabeça de Boaz, o que ele vai falar sobre Ruth é tão importante que ele não pode pedir para outro falar para os outros. Ele, na condição de dono da parte do campo, ele deve falar. Ele deve se colocar nessa posição de não terceirizar uma responsabilidade que é dele, de orientar. E ele então diz, no versículo 15, como nós estávamos: até entre as gavelas deixai acolher e não a censurais. Aqui a gente aprende que Boaz, ele vai acolher Ruth de uma forma completamente incomum, fazendo muito mais do que era necessário, fazendo muito acima da lei, fazendo muito acima da obrigação. Às vezes, dentro da nossa própria casa, nós estamos falando sobre família nessa série de pregações, dentro de casa a gente faz com muita dificuldade a nossa obrigação. A gente faz com muito custo, com muito esforço, com muita luta, insistência, o que é a nossa obrigação. Como pai, mãe, filho, filha, neto, neta, avô, avó. Aqui a gente aprende que quando Deus provê pessoas, e aqui nós estamos falando Deus provendo pessoas para nos acolher, mas ao mesmo tempo aprendendo como nós podemos acolher outros. Aqui a gente aprende que nós podemos fazer, meus irmãos, em Cristo muito mais do que é o necessário. A gente pode fazer muito mais do que nos é obrigado. A gente pode fazer porque a graça de Deus fez na minha vida o que eu jamais merecia. E enquanto nós estamos lutando para fazer o mínimo necessário, na Bíblia a gente aprende: faça acima disso, faça graciosamente, faça deixando muito para trás a obrigação, porque agora nós vivemos diante do Senhor, nós temos um novo coração. O que Boaz fala aqui para estes encarregados, meus irmãos, era algo que era uma loucura, pensando no comércio. Como assim Ruth vai poder andar até entre? Lembrando aqui, hoje a gente tem a colheita mecanizada. Naquele tempo, vamos pegar para os nossos dias, né? A foice, cada um ia com a foice roçando, e aqueles pendões, aqui no caso de cevada, de trigo, eles iam juntando num corredor. Esse corredor não era para aqueles pobres, como a gente falou, viúvas, órfãos e estrangeiros. Não era o lugar deles caminhar. E se fosse,
muito depois de ter feito a colheita. Aqui o que Boaz fala é, enquanto vocês vão cortando e ajuntando, ela vai poder andar no meio e colhendo atrás de vocês. Mas não para por aí, o que já seria muito para Ruth. Ele continua no versículo 16 e diz: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Aqui nós já podemos imaginar o semblante dos seus servos já preocupado, questionando em seus corações: Boaz está louco. Ele deve estar apaixonado, não é possível. Esse homem deve estar apaixonado para estar fazendo tudo isso. Como eu disse, a lei mandava o seguinte: você vai deixar as espigas que caem para os que têm necessidade. Aqui ele pede para que eles deixem ela passar atrás deles e indo colher. E esse monte que eu disse, onde vai ajuntando, o que Boaz diz é: vocês, servos, vão encher a mão de espiga e vão separar para ela pegar. Vocês vão fazer isso. Aqui a gente poderia pensar naquela expressão, abre aspas, aqueles que tentam agradar, vou usar uma expressão melhor, tentam agradar o patrão. Aqui a gente poderia pensar naqueles que estão ali para agradar a Boaz, numa posição de, eu vou ter que falar alguma coisa, ele perdeu o sentido da vida, ele perdeu a noção do que ele está fazendo. Mas por duas vezes, Boaz fala algo muito importante aqui. No versículo 15 ainda, ele vai dizer: não a censureis. Aqui, censurar, meus irmãos, vocês não irão repreender Ruth. Chega, mulher! Isso aqui não é seu, não. Vocês são contra 2 mulheres, tá bom demais. Chega, vai embora. Vocês não irão fazer isso. E segundo, lá no versículo 16, e não a repreendais. Boaz aqui usa uma outra expressão. E aqui, não repreendais. O que Boaz está dizendo é: vocês não irão se utilizar do fato de que ela é uma estrangeira para dizer que ela não tem direito de colher. Porque o campo é meu, a cega é minha, e eu dou para quem eu quiser. Lembra das palavras na parábola de Cristo Jesus? Por que eu sou mal aos teus olhos por fazer o que eu quero do meu dinheiro? Ao voltar aqui os nossos olhos, meus irmãos, a gente entende que uma vez que o Senhor nos usa, assim como usa outros para nos acolher, esse acolhimento muitas vezes nos constrange, porque pessoas fazem muito além do que nós estamos esperando, ou muito além do que era necessário. Quando estas pessoas que Deus se levanta para nos socorrer, são pessoas que nós talvez nunca ouvimos falar. Eu estava compartilhando aqui na igreja outro dia, quando eu tive cálculo renal, e recebi então uma ligação de um irmão muito querido da igreja que eu congregava, e ele preocupado: Júnior, fiquei sabendo que você está internado, como que tá? Vai fazer cirurgia? Antes de eu falar que não ia precisar, não precisa falar, Júnior, eu já arrumei o médico, aqui em Goiânia, a sala de cirurgia já está preparada, só está esperando o aval aí do médico que está te acompanhando para você ser transferido e você poder então fazer a cirurgia. Já está tudo ok, só estamos esperando aí o diagnóstico. Assim, meu irmão, muito obrigado, mas graças a Deus não vai precisar. Não vai precisar. Isso me constrangeu demais, meus irmãos. Porque o que a gente espera nesses momentos, que a gente fica super feliz. Júnior, eu fiquei sabendo o que está acontecendo, a gente está orando por você. Meu irmão, muito obrigado pelas orações. Fica com Deus. Amém, meu irmão. Amém. Meus irmãos, isso aí já nos conforta, já nos dá ânimo, nos dá alegria. Agora, situações assim nos leva a nos sentir mais do que acolhido, amado. Nos faz nos sentirmos amados. E aqui o texto então termina no versículo 17, o bloco que nós estamos meditando, termina então
com a estatística. Ela é importante, ela é muito importante. Esteve Ruth apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cereal. Ela juntou então, pensando aqui o que ela estava, a cevada e o trigo. Diferente, quando fala que debulhar, a gente pensa na espiga. E fazendo então fricção com a mão para tirar os grãos. Aqui não é isso. Para quem já teve a oportunidade de ver plantação de trigo ou de cevada, ou mesmo de soja, que é muito diferente, mas para a gente ter uma ideia, isso aqui ela juntou, provavelmente em algum eirado, em algum terreno plano, talvez colocou algum pano, algum saco por debaixo e porrete nesse negócio, para tirar as sementes. Quando diz aqui que ela debulhou, meus irmãos, literalmente ela bateu nessa quantidade de produto que ela recolheu até que conseguisse tirar o máximo. E aqui diz que foi o peso de quase um efa de cevada. Uma arroba ou 15 quilos. Depois os irmãos procuram, para os irmãos entenderem, pegando um grande feixe e você debulhando ele, batendo nele, a quantidade que dá. Para nós termos a noção de que esses 15 quilos foi muita coisa. Foi muita coisa. 3 pacotes de arroz. 3 pacotes de arroz. Para a gente ter uma noção, o salário de alguém que trabalhava o dia todo era exatamente, meus irmãos, o que corresponde aqui a muito inferior do que essa mulher leva para casa. Se a gente pudesse fazer uma comparação, o que ela leva para casa só nesse dia de trabalho corresponde a 15 dias de trabalho naquele tempo. O que ela leva é muita coisa, é algo surpreendente, como nós vamos ver então aqui no próximo ponto. Portanto, meus irmãos, nas crises, Deus sempre provê companhia, pessoas para nos acolher. Adão e Eva, Deus proveu assim mesmo. Se não fosse Deus aparecer lá, eles estariam até agora atrás da moita, escondidos, com medo. Mas se não é Deus e aparece e diz, cadê vocês? Eles não saem, eles não se abrem, eles não falam. Eles iriam morrer ali no medo e no temor. Quando a gente vê outros personagens da palavra de Deus, como Elias. Mas, Senhor, só ficou eu. Não, Elias, ficou ainda milhares que não se dobraram diante de Baal. Quando a gente vê o próprio Cristo ali no final do seu jejum, e a Bíblia diz que Deus proveu então anjos que o consolaram. Assim como nós temos Paulo, onde ele vai dizer, olha, envia uma capa, peça a Lucas para vir ter comigo. Então, a gente vê como o Senhor vai usando pessoas para nos consolar, nos acolher. Em segundo lugar, nós temos então que Deus provê pessoas que nos alimentam. Talvez os irmãos conheçam um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate. Neste filme, a gente tem a história lá do pequeno Charlie. Ele encontra o bilhete dourado. Algo extremamente raro. Eram alguns bilhetes que foram dados ao redor do mundo com a oportunidade de visitar a fantástica fábrica de chocolate. Diante, então, das condições precárias e dificílimas que a sua família enfrentava, e diante do achado, eu achei o bilhete dourado, ele pensa o seguinte, o que é comer chocolate, conhecer uma fábrica e eu vender esse bilhete que custa milhares e alimentar então a minha família? E ele cogita isso. Gente, eu não quero isso. A gente vai vender. E então o avô dele chega ali e fala, meu filho, quantas vezes você vai ter oportunidade de entrar nessa fábrica? Possivelmente só essa. E quantas vezes a gente tem a oportunidade de ganhar um dinheiro, de trabalhar? Todo dia. Então aproveita a oportunidade, vá lá conhecer. Mas é muito interessante que a gente vê na figura deste menino a preocupação em alimentar aqueles que estão ao seu lado e que estão, portanto, necessitados. Quando a gente fez ali, fez bola dentro. Não apenas o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Aqui nós estamos falando especificamente do alimento físico. Versículo 18 ao 21 nos diz assim, então. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou
e deu à sua sogra. Aqui, portanto, Ruth provê alimento para a sua sogra quase por 15 dias, dada a quantidade de alimento que ela leva para a sua casa. E ela mostra surpresa justamente pela quantidade. Quando a gente olha aí na fala de Noemi, versículo 19, onde colhestes hoje, onde trabalhaste, antes de saber quem foi que fez aquilo, ela já abençoa, ou pelo menos roga a Deus a bênção. Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente, porque isso aqui não é comum não, Ruth. Isso que você está trazendo, essa quantidade é surpreendente, é coisa sobrenatural, é coisa do Senhor, é coisa de Deus. Ruth então provê alimento para dias aqui para sua sogra e também para ela. Mas Ruth faz algo aqui que a gente viu acontecendo e talvez nos esquecemos. Ela não provê apenas alimento para 15 dias, mas ela provê alimento para agora. Naquele banquete que nós falamos no domingo passado, onde Ruth é chamada a se sentar, ali ela come grãos tostados, e aí no texto vai dizer que ela comeu e sobrou. A gente pensa assim, que ela levantou e o que sobrou ficou na mesa. Não. Quem que já foi em aniversário? No passado, hoje não. No passado, você foi no aniversário, e aí da sua casa, só pode ir você. Aí você come, canta parabéns, pega lá as lembrancinhas, e aí na hora de comer o bolo, aí você fala assim, tem como eu levar um pedacinho? Tem uma vasilhinha aqui, um copo para eu poder levar? Fulano não pôde vir, mas eu quero levar para ele. É isso aqui, meus irmãos. Ruth, ela come, e a gente aqui entende, embora o texto não diga lá atrás, mas dado o que acontece aqui à frente, ela provavelmente guarda o que sobrou desses grãos tostados e pensa, eu vou levar para Noemi. Eu vou levar dessa comida pronta, já estava pronta, já estava tostado, já estava cozido. Qual foi o preparo ali? Eu vou levar para ela, está muito gostoso. Eu vou alimentar a minha sogra também. E ali, meus irmãos, ela leva do que sobra e dá à sua sogra. Mostrando que ela se preocupa com Noemi. Noemi está na cabeça dela o tempo todo. E não é isso que acontece justamente quando nós estamos acompanhando pessoas em crise? A gente pensa nas pessoas o tempo todo. A gente pensa se está bem, se dormiu, se comeu, se não comeu, por que que não comeu, por que que não come mais. Porque a gente se preocupa. Porque as pessoas passam a ser o alvo do nosso cuidado. Ou deveria ser assim. E aí eu volto novamente. Dentro de casa, na família, às vezes a gente faz o suficiente. O remédio a gente coloca... A gente fala assim, eu já fiz mais do que o necessário, peguei o remédio, coloquei o copo, coloquei o remédio, se quiser tomar, toma, se não quiser, não toma. Mas ir além é justamente, e aí, você tomou? Melhorou? Não melhorou? Mas a gente não tem muita paciência para isso. Porque pegar o remédio e colocar na mão é muito desaforo. Para essa pessoa depois não tomar. Fazer uma comida, colocar no prato e a pessoa não comer, deixar lá, dar mosca, ter que jogar fora, é um desaforo muito grande. Mas é você que está cuidando. A gente tem ouvido aqui a história de um irmão que tem contado a respeito da sua mãe, que não media esforços para acordar de madrugada. E não era para alimentar filho, não. O filho já estava lá deitado, quentinho, com a barriga cheia. Era para alimentar amigos do seu esposo, que chegaram muitas vezes bêbado. E aí, mulher, quer alguma coisa para os meus amigos aqui comer? 3 horas da manhã. Parece ser uma coisa difícil, impossível. Mas a graça de Deus, não. A tremenda graça que nós cantamos, não. Ela faz a gente fazer coisas, meus irmãos, que é um absurdo. Mas a gente faz pela graça, porque Deus fez o absurdo para nos amar. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele fez o inimaginável. Ele fez aquilo, meus irmãos, que... Por quê? O que o levou? E a gente vê. Porque ele nos amou de tal maneira. Aqui então nós vemos que ela provê alimento para 15 dias, mas ela provê alimento também para agora. Tem um texto que nos lembra essa passagem, que é justamente o Evangelho de João, capítulo 6, 12 a 13, em uma das multiplicações dos pães e peixes, onde Cristo ali multiplica os pães e os peixes, e lá diz que sobra então em alguns cestos.
E a gente gosta de usar muito esse texto para dizer para os mais novos, não podemos desperdiçar. Nem Jesus desperdiçou, podendo multiplicar novamente aquilo. Sim, a gente pode usar como princípio de não desperdício, mas o que Jesus está mostrando ali com aquele milagre, e nós vemos aqui também através da ação de Boaz, de dar mais do que ele sabia que Ruth poderia comer, é justamente, meus irmãos, quando na Bíblia a gente tem a ideia de que é servido a alguém de modo que sobre, ou como nós vemos lá em José, onde ele vai servir seu irmão Benjamim, fala que ele dá a quantidade muito além do que uma pessoa poderia comer, além de dar vestes e isso e aquilo, é para nos mostrar que a bênção de Deus por nós supre as nossas necessidades e ainda sobra. Por isso que Cristo vai falar sempre sobre a bênção de Deus que é sem medida. O Senhor nos abençoa muito além do que nós precisamos, muito além do que precisamos, muito além do que merecemos, até porque a gente não merece nada. Mas é para nos mostrar que, socialmente falando, quando alguém é servido e chega a sobrar, está apontando para a graça de Deus que é abundante nas nossas vidas, que é uma água a jorrar continuamente, de modo que não falta. Não, mas se Deus me agraciasse um pouquinho mais, meus irmãos, Deus está te agraciando muito além do que você precisa, de modo que tudo que eu e você gostaríamos de fazer, queremos fazer, a graça de Deus é muito além do que nós necessitaríamos, de modo que a gente não está em nada deficiente para com a graça de Deus, mas pelo contrário, muito além de nutridos, muito além de supridos. Que tipo de alimento, então, nós estamos oferecendo às pessoas em suas crises? Eu estive, no início do ano, acompanhando nossos irmãos numa situação muito difícil, e um dos momentos que eu vi que agravou em muito aquilo que já estava grave, foi justamente a fala de uma das pessoas onde disse, enquanto estava todos ainda na expectativa de uma notícia boa, de uma notícia positiva, alguém chega e diz, eu já sei o que aconteceu, não pode chorar que aconteceu mesmo. Meus irmãos, Deus não precisa de fofoqueiro. Deus, que conhece os nossos corações, Ele nos conforta sem que nós coloquemos-nos nessa situação e talvez, quem sabe, a motivação do coração era para mostrar eu sei a vontade de Deus e eu sei o que acontece e deixe acontecer. Se foi ainda mais feio, foi ainda mais pecaminoso. Quando nós entendemos que somos chamados para alimentar as pessoas, é alimentar com a esperança no Senhor Jesus. Não é fazer falsas promessas ou promessas das mais terríveis que sejam, porque a gente sempre espera o pior. Mas é nós alimentarmos ao Senhor com alimento que de fato gera vida, gera conforto, gera esperança, gera fortalecimento. Depois que essa pessoa disse isso, aí caiu a pressão de um, o outro teve que sentar, aí porque não alimentou. Foi um veneno. A gente pode oferecer alimento para as pessoas ou veneno. Se for veneno, a gente vai acabar de terminar aquela situação que já tem sido tão angustiante para a pessoa. Mas se a gente tem levado o verdadeiro alimento, gerará força, conforto e consolo da parte do Senhor. Em terceiro e último lugar, Deus provê pessoas que nos orientam. Talvez os irmãos conheçam um livro chamado O Peregrino. E nesse livro, muito antigo, inclusive, estatisticamente falando, ele é um dos livros mais vendidos depois da Bíblia. Nesse livro, nós temos, então, o cristão que está rumo à cidade celestial. E durante o livro, ou quem quiser também assistir o filme, tem o filme também, ele vai encontrar algumas pessoas, e talvez as mais conhecidas sejam o evangelista, o intérprete e o fiel. Evangelista, intérprete e fiel são pessoas que vão ser providenciadas por Deus na jornada do cristão rumo à cidade celestial, justamente para orientá-lo diante dos seus
caminhos tortuosos, das suas decisões equivocadas, diante de suas precipitações, e muitas vezes a gente vê ele dizendo assim, mas eu não queria ter vindo aqui, e aí um desses personagens vai dizer, ok, eu estou aqui para te ajudar, te orientar a voltar para o caminho correto. Os irmãos, então, que queiram fazer a leitura desse livro, caso não conheça, O Peregrino, de John Bunyan. É um livro muito bom, caso os irmãos tenham interesse de lê-lo. Aqui nós vemos, então, Noemi orientando Ruth. Versículo 22 nos diz que, disse Noemi à sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Aqui nós precisamos entender o que Noemi está, então, orientando Ruth. Primeiro, Noemi está orientando Ruth a permanecer com as mulheres. Por quê? Porque o conselho que Boaz deu para Ruth foi um pouquinho diferente. Versículo 21, continuou Ruth a Moabita. Também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Servos aqui se referem tanto a servos jovens homens, principalmente, né, servos jovens homens, mas estar no meio de todo mundo. Aqui, meus irmãos, o que Boaz está orientando Ruth, aqui não é a pretensão de que ficar com mulher ou ficar com homem, o que ele tem em mente é, não vá para outro campo, fique aqui, eu vou cuidar de você, eu já dei ordem aos meus servos para que cuide de você. Mas lembra, Deus envia pessoas que têm um olhar ainda mais cuidadoso, ainda mais zeloso por nós. E Noemi, na função de mãe, ela vai usar uma outra palavra para servos. Enquanto Boaz usou servos se referindo a do sexo masculino, Noemi vai usar a palavra serva aqui, ou servo, se referindo a do sexo feminino. O que Noemi está dizendo, então, é Ruth, evite ficar no meio dos homens lá na colheita. Se ajuntem com as mulheres. Boaz tem servas também, não tem? Sim, então fique com ela. Eu estou preocupado com você. Você não fica no meio dos homens, não. Já que tem mulheres, caminhe com elas. Fique com elas. É a minha orientação, Ruth. É a minha orientação. E a segunda orientação que ela dá, para que noutro campo não te molestem. Além de Noemi orientar Ruth a permanecer de fato com Boaz e com as servas de Boaz, Noemi também orienta para que ela não vá para outro campo para que não a molestem. Calma, aqui não está falando, ou Noemi aqui não está dizendo a respeito de abuso sexual. O que Noemi tem em mente aqui, embora ela use uma palavra que tem essa conotação, mas no contexto aqui, o que Noemi está mostrando para Ruth é, porque em outro lugar, por você ser moabita, por você estar numa situação que aos olhos de muitos você está vulnerável, talvez preocupada e desesperada em se casar, pode ser que em outros lugares onde você não encontrou esse acolhimento que você encontrou no campo de Boaz, você encontre pessoas que irá então te maltratar, que irá te desrespeitar, que não irá tratá-la com a dignidade que você possui como mulher, mas irá te desrespeitar por você não ser parte desse ponto. E eu não quero isso para você, Ruth. Eu não quero isso para você. É interessante, meus irmãos, porque esse tipo de cuidado na Bíblia sempre se refere ao cuidado ou à proteção pela mulher eleita de Deus para algum propósito específico. A gente não sabe o que Noemi está pensando, quais são as orações de Noemi, mas a gente sabe o seguinte. Ela já tem em mente, porque ela já disse, né? Ele é o nosso resgatador, ele é o parente mais próximo. O que Noemi tem em mente é: eu estou vendo que Deus está providenciando de tal forma que você vai ser agraciada pelo Senhor para ter uma família. E eu não quero que nada externo no que consta a nossa responsabilidade te afete. Ouça as minhas palavras. Permita-me cuidar de você assim como você cuidou de mim. Olha só que dinâmica interessante que nós temos aqui nesse bloco. Boaz cuida de Ruth, Ruth cuida de Noemi e Noemi cuida de Ruth.
Não tem ninguém aqui dentro dessa igreja que, ao cuidar, não necessite ser cuidado também. O pastor cuida, mas o pastor também é cuidado pelos irmãos. O conselho cuida, mas o conselho também é cuidado pelos irmãos. As famílias que estão aqui desde a primeira assembleia de organização são as famílias que também recebem cuidado das novas famílias que adentram a igreja. Porque isso é um ciclo pelo qual Deus é quem nos sustenta. Um cuidando do outro, um orientando o outro. Como reflexão, então, meus irmãos, nós temos aceitado a orientação das pessoas ou eu penso melhor que todo mundo junto aqui, né? Dentro de casa, quando a gente ouve um conselho, a gente ouve mesmo ou a gente só quer esperar a pessoa terminar de falar para a gente poder fazer o que nós estávamos fazendo? Às vezes a gente não quer ouvir, a gente está ali para dar o tempo da pessoa terminar de falar, porque afinal, se eu sair dela falando, vai ser um desrespeito muito grande. Então eu vou ter o bom senso de ficar aqui, mas enquanto a pessoa está falando, eu estou pensando em outras coisas. Às vezes na igreja também é assim, às vezes a gente entra em assuntos dentro da pregação que para você é um incômodo, e aí você começa a pensar em muita coisa, e quando é uma coisa agradável, é promessa, é bênção. Opa, o pastor está falando uma coisa que me interessa. Deus provê orientação sábia através dos lábios das pessoas. Isso aqui foi uma orientação sábia e que foi bênção na vida de Ruth. Como aplicação, como nós devemos então agir como uma família guiada pelo Espírito Santo? Primeiro, meus irmãos, a gente falou sobre pessoas, que Deus providencia pessoas, mas para toda e qualquer crise, meus irmãos, que nós estivermos, Deus já providenciou Jesus Cristo. Ele é uma pessoa, o ser de Deus, o segundo ser da Trindade. O Deus Emanuel, o Deus que se fez carne, que habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Deus providenciou. Talvez você esteja pensando, não tem ninguém, você tem pelo menos 3. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E isso, meus irmãos, já é uma bênção. E além disso, Deus provê ainda. Olha o tanto de gente aqui. Olha o tanto de gente aqui. Para nós vermos o tanto que Deus é maravilhoso. Meus irmãos, consolar a gente na crise, Deus faria isso de forma perfeita. Mas Ele quer usar você e eu. E Ele quer que eu entenda que eu preciso de você para ser consolado da minha crise. Ouça bem, oração, leitura bíblica, comunhão, são coisas importantíssimas. Mas é importante também o outro na minha vida. Deus quis que fosse assim. Deus quis que a gente fosse chamado de povo. Sempre no coletivo, eu vou abençoar vocês, eu levarei vocês, virei para buscar vocês. Não é nunca você, você, você. É sempre nós, porque é um povo que sempre está junto. Segundo, em Cristo, estamos dispostos a sofrer prejuízo se o alvo é amor e generosidade ao próximo. Lembra? Foi muito bonito o que Boaz fez, mas foi prejuízo para ele. Ele colheu pelo menos ali, pelo menos, meus irmãos, dos 15 quilos, pelo menos 10 quilos a menos lá na contabilidade vai ser acusado. E nós? Eu não falo somente financeiramente, meus irmãos, mas você está disposto a dedicar tempo para ouvir as pessoas? Você está disposto a dedicar seus ouvidos, a dedicar seu coração, a dedicar um espaço na sua cabeça para você se preocupar com o outro? Essas coisas é prejuízo no sentido de nos levar a lidar com algo que para nós não era obrigação, mas em Cristo Jesus se torna nossa responsabilidade. Portanto, nós somos chamados assim a estarmos dispostos, se o nosso alvo, como deve ser, é amor e generosidade para com a nossa família. E por fim, orientem os mais novos no Senhor e em sua autoridade. Os irmãos que são mais velhos, dentro de casa, você tem mais idade, ao orientar, faça na autoridade do Senhor. Às vezes, até para orientar, a gente tem um constrangimento. Meu filho, não sei se vai ouvir papai, vovô. Mas não, meus irmãos, para com isso. Fulano, deixa eu sentar aqui. Olha, deixa eu te orientar. Porque se a gente começa assim, quem está ouvindo, nossa, essa pessoa está tão
desconfortável e instável quanto ao que ela vai falar, que eu não vou nem ouvir. Se ela não está nem acreditando no que ela está falando, eu vou fazer o quê? Fale na autoridade do Senhor. Para isso, você não tem que usar ditado popular, meus irmãos. Para falar na autoridade do Senhor, abra mão de ditado popular, abra mão de experiência pecaminosa, abra mão dessas expressões que a gente tem no mundão. Fale na palavra do Senhor. Aí sim você vai falar na autoridade. E aos mais novos, crianças, adolescentes, jovens, ouça como palavra do Senhor no seu coração. Pare de questionar algo que o Senhor está usando pessoas dentro da sua casa para te orientar. É injusto? Talvez seja no seu coração, mas talvez seja a coisa certa. Seja a justiça do Senhor. E, portanto, nós devemos ouvir com sabedoria e com temor. Nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que esteja assim, meus irmãos, nos usando para sermos providência de Deus na vida das pessoas, mas também que Deus abençoe aqueles que serão providência de Deus em nossas vidas, para que a gente possa passar pelas crises juntos, como uma só família, como um só corpo. Pai Santo, te agradecemos por mais este culto de adoração ao teu santo nome. Te agradecemos porque o Senhor envia pessoas para nos consolar, para nos acolher, para nos alimentar, mas também para nos orientar. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos perdoe naquilo que temos sido arrogantes, naquilo que temos rejeitado, assim como também pedimos ao Senhor que conduza as nossas vidas, para que não levemos, ó Deus, veneno para as pessoas ao tentar alimentá-las, mas que nós possamos levar o alimento da palavra do Senhor, a verdadeira esperança, o verdadeiro conforto, a verdadeira paz que estava tão somente em Cristo Jesus. Ó Senhor, conduza-nos para que entendamos que os irmãos que estão aqui nesta noite, os irmãos que fazem parte desta igreja, são as pessoas que o Senhor escolheu para cuidar de nós, para cuidar de nós. Que nós possamos aceitar o cuidado e que nós possamos entender também que fomos chamados para cuidar dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, porque isto é uma família, onde somos chamados a cuidar uns dos outros em Cristo Jesus. Amém.